Gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Esse é o item 48. Doutor Valcir. Pode colocar o patrão. Farei a convocação, presidente. Recorrentes Apera Inox e Fazenda. Item 48 da pauta, doutor Márcio. Seu processo será julgado agora, por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 48 da pauta, doutor Márcio. Seu processo será julgado agora, por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Vamos aguardar. Doutor Márcio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutor Márcio. Vamos fazer o julgamento, como eu disse. Vou pregoar novamente. Relator doutor Valcir, item 48, recorrentes Apera Inox e Fazenda. Com a palavra o relator doutor Valcir. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e também pelo contribuinte. Isso em 2013, da Fazenda Nacional, em 2018, pelo contribuinte, em face ao acordo 3302.002.100, de 2013, e integrado pelo acórdão 3302.005.454, de 2018. O primeiro acórdão tem a seguinte ementa: a questão é IPI, créditos, produtos intermediários. É aquilo que nós conhecemos, que os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um produto novo, os quais sofrem desgaste ou perda de propriedade em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, proporcionam direito ao aproveitamento de créditos de IPI. E lá na decisão, na primeira decisão, não se inclui no conceito produtos não utilizados diretamente na produção, peças e partes de máquinas. O cerne da questão, tanto o recurso da Fazenda quanto o recurso do contribuinte, está nesse dispositivo. Teve embargos de declaração interpostos pelo contribuinte. Na análise, re-ratificaram o acordo embargado, sem efeitos infringentes. Teve o despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, deu-se seguimento ao recurso da Fazenda Nacional. O contribuinte apresentou contra-razões ao recurso da Fazenda, pede não conhecimento, caso contrário, negativo de provimento. Teve o despacho de admissibilidade do recurso do contribuinte, que negou o seguimento. O contribuinte agravou as folhas 1835 a 1855, em 2018, e teve o despacho em agravo, que deu seguimento, então, a matéria tomada de crédito de IPI sobre produtos utilizados no tratamento da água utilizada no processo produtivo, rejeitou o agravo nesse aspecto e acolheu parcialmente o agravo no tocante à matéria de direito à tomada de crédito de IPI sobre partes e peças, mas apenas em relação ao paradigma número 3401.002.167. E a Fazenda Nacional apresentou contra-razões, pede que seja negado por meio ao recurso do contribuinte. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, muito obrigado pela oportunidade. Como muito bem relatado pelo doutor Valcir, aqui a questão já é conhecida para essa turma, para esse colegiado. A questão de tomada de crédito IPI com relação a alguns materiais, alguns produtos intermediários, partes e peças, e alguns materiais tidos como refratários nessa questão. O primeiro ponto que eu coloco aos senhores diz respeito ao não conhecimento do recurso da Fazenda. O recurso da Fazenda, ele utilizou dois acórdãos e o despacho de admissibilidade, ele pega apenas um acórdão utilizado como paradigma, que é de uma empresa fabricante de alumínio. O processo produtivo do alumínio, salvo engano, aqui o acórdão que foi analisado como paradigma é o 202.17.761, da empresa Albras Alumínio.
o processo produtivo e as peças lá, que ele fala assim, ó, não dão direito a partes e peças de materiais refratários. Só que as partes e peças utilizadas lá naquele processo produtivo e daquele processo de produção do alumínio é totalmente diferente do processo siderúrgico aqui dos autos. Eu cito isso em relação a um caso que eu vou tentar buscar da memória do Dr. Luiz Eduardo, que ele acompanhou a conselheira Vanessa, um processo da Insiv de 2018, que eu estava acompanhando também pela empresa, e lá, por voto de qualidade, o recurso especial da Fazenda foi admitido. Mas ficou consignado que ali se tratava também de 2 processos distintos, de fabricação distintos. Então, o recurso especial, o paradigma utilizado pela Fazenda também, que versava sobre alumínio, não poderia ser aceito no caso. E a doutora Vanessa também, eu vou citar o número do processo, é o 13.609.720.068.2008.77. Falou que o recurso do contribuinte, no julgamento do recurso voluntário do contribuinte, foi todo baseado em laudos apresentados pelo contribuinte. E nos paradigmas, não havia nenhuma citação de laudo, nenhum trabalho realizado pelo contribuinte para mostrar o processo produtivo dele e que aquelas partes dariam direito ao crédito, como o contribuinte pleiteava. Prezados, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, essa é a questão posta nesses autos. O nosso recurso voluntário, em todas as partes e peças que foram dadas provimento ao recurso, o relator lá da origem fala assim, olha, de acordo com o laudo folhas tais, de acordo com o laudo folhas tais. Ele cita a peça e cita o lugar no laudo e que comprova o uso da peça, o desgaste que ela sofre e que ela tem a vida útil inferior a 1 ano. Por isso, ela não poderia ser caracterizada como bens do ativo permanente, do ativo mobilizado. Então, com base nessas considerações, eu peço que não seja conhecido o recurso da Fazenda. Caso seja conhecido o recurso da Fazenda, que seja negado provimento por essas mesmas razões. Todas as partes e peças que a Fazenda recorreu, o relator da Câmara, ele apresenta as folhas do laudo e informa, olha, faz parte do processo produtivo, há o desgaste, não é incorporado ao produto final e não é bem do ativo imobilizado. Então, ele gera o direito ao crédito. Com relação ao recurso do contribuinte, nosso recurso foi conhecido apenas em relação a partes e peças no que diz respeito aos cilindros. Olha, senhores conselheiros, o cilindro aqui, ele é parte essencial do processo da contribuinte, porque ele faz a laminação a frio do aço. Realmente, ele é um cilindro acoplado a uma máquina que ele trabalha na chapa de aço com o objetivo de deixá-la cada vez mais fina para poder ser trabalhada. Esse cilindro, conforme o laudo já juntado nos autos, no recurso voluntário que foi aceito, ele tem a duração máxima de 3 meses. E ele tem um contato direto com o produto, a chapa de aço, com o objetivo de fazer a laminação para que a chapa de aço fique fina e possa ser trabalhada. Senhores conselheiros, são essas considerações. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Palavra, relator. Tanto o recurso especial do contribuinte quanto da Fazenda Nacional, eles são tempestivos. E com a devida vênia ao entendimento do Dr. Márcio, eu entendo que deve ser conhecido. A Fazenda Nacional apresentou como acordos paradigmas para demonstrar a divergência superencial os acordos 202, 17761 e o acordo 380301-715. Já o contribuinte traz como paradigma, no que tange ao direito à tomada de EPIs sobre peças, partes e peças, o acordo 3401-002-167. Eu estou de acordo com a admissibilidade em relação ao do contribuinte em sede de agravo. Em que pese o contribuinte alegar em contra-razões ou não conhecimento, entendo que se trata do mesmo material, entre aspas, refratários. Assim, na análise dos acordos paradigmas, constata-se a divergência interpretativa da legislação e vota-se, portanto, pelo conhecimento dos recursos, tanto da Fazenda como do contribuinte. Acho que posso continuar ou fazemos primeiro o conhecimento do Dr. Rodrigo? Eu gostaria de levantar no conhecimento. Uhum. Na verdade, eu não concluí minha análise, mas para a gente ganhar tempo, eu vou tentar concluir a análise aqui durante
a explicação aqui. A questão é o seguinte: o acórdão recorrido concluiu, em relação aos refratários, que é o recurso da Fazenda, concluiu que só um minuto, que anotei aqui, mas já desci o cursor. Ele concluiu, assim, que esses elementos, está na página 6 do voto, esses elementos se desgastam pela ação direta com o produto em elaboração, devendo os créditos ser mantidos. Ou seja, analisando esses produtos refratários aí dessa indústria, ele entendeu que atende às exigências lá do parecer normativo 6579. Certo ou errado está escrito no voto. E tem o laudo, como o doutor ressaltou, e parte do laudo é transcrito nesse voto. Ele concluiu que há o desgaste em relação a esses materiais refratários. O primeiro paradigma que a Fazenda apresentou, Acórdão 202, 17761, escreveu assim, não é o caso dos materiais refratários utilizados pela recorrente, para os quais não há descrição nos autos de qualquer ação exercida sobre os mesmos pelo produto em fabricação. Ou seja, aparentemente a gente está falando de produtos refratários diferentes, em que do acórdão recorrido concluiu-se que há o desgaste, e nesse acórdão paradigma concluiu que não há o desgaste pelo processo de fabricação. Aí a segunda acórdão paradigma, eu estava nele, e aí se vocês quiserem me dar uma ajudada, mas eu acho... O segundo é o acórdão 3803.01.715. Ele foi considerado pelo despacho de admissibilidade, né? Foi considerado, sim. Caso concreto, salta aos olhos, tal. Ele fala que esses materiais, aqui está na parte 6 do voto do Alexandre Kelly. Aí ele cita vários materiais aí, tipo pasta de revestimento antrácido quente, etc, tal. E lá no final ele coloca, compreendem-se nos bens do ativo permanente. Portanto, a exclusão desses insumos é procedente à luz da parte final do artigo 25 tal. Eu não sei se só ficou nisso aqui. Aí, os gastos com insumo ácido fosfórico não dão direito ao crédito, já que não é consumido no processo produtivo. A glosa do valor do custo de aquisição do insumo coque verde, petróleo, que enquanto fonte de carbono alternativo, coque subsumo só conceito estrito de matéria-prima, tivesse o requerente justificado a inclusão desse item, a base de cálculo. Então, eu tenho para mim que esses acordos paradigmas apresentados pela Fazenda, eles foram convergentes. Analisaram materiais, de certa forma, diferentes, ou sobre outra forma de comprovação fora do processo, e ambos adotaram o conceito de IPI, aquele conceito restrito. O acórdão recorrido entendeu que se subsume ao conceito por causa dos laudos, por causa do processo produtivo da contribuinte, e os dois paradigmas também entenderam a aplicação do parecer normativo, mas entenderam que aqueles itens apresentados não se subsumem ao conceito de insumos. E também entendo que há problema no conhecimento do recurso do contribuinte. O acórdão recorrido, aí deixa eu chegar lá na minha anotação aqui, foi o voto vencedor, né, do acórdão recorrido,
chegar nele aqui. Conselheiro José Antônio Francisco. Ele considerou que o item que ele estava glosando, essas partes e peças, não sofrem desgaste, ou que sofrem de forma imediata. Portanto, pode-se concluir, essa aqui é a conclusão do voto dele, que somente os insumos que se desgastem de forma imediata e integral, ainda que não só de uma só vez, geram direito de crédito. O que não ocorre com máquinas de equipamentos produtos são utilizados diretamente na produção de peças e partes de máquinas. Nesse contexto, o tubo calorizado, como parte e peça de equipamento, não satisfaz os requisitos para classificar-se como produto intermediário. Então, o primeiro paradigma, 3401, trata de cilindros, que foram especificamente, de acordo com circunstâncias daquele processo, desclassificados da categoria parte do maquinário da empresa, o que não significa que toda parte e peça não seria. Então, acho que está ausente de divergência. O segundo paradigma, 3402004295, foi reconhecido o crédito em relação a algumas partes e peças, porque se desgastaram em contato físico direto, o que não aconteceu também no recorrido. Assim, de forma bem resumida, eu abro divergência para não conhecer de ambos os recursos, presidente. Eu acho que os dois têm elementos divergentes. O acordo recorrido, em relação ao recurso do contribuinte, o acordo recorrido entendeu que não, que senão aqueles itens, partes e peças não se desgastavam. E os acordos paradigmas entenderam que sim. Então, são situações fáticas diferentes. Né? Mas é o mesmo item, os mesmos itens, doutor Andrada? Não são os mesmos itens, são partes e peças. São partes e peças. Que o acordo recorrido entendeu, no caso específico da negativa de provimento, que não se consumiram, né, não sofria desgaste, etc., aquela regra lá do parecer normativo. E nos acordos paradigmas entendeu que sofria concedeu o crédito, né? Entendeu que era insumo. Entendi. E em relação ao recurso da Fazenda, pelo menos parece que são entendimentos convergentes, né? Pelo que eu entendi. Convergentes. Ficou um pouco estranho mesmo. Entendi. Está sem áudio, doutor Jorge. Eu acompanho a divergência, presidente. Eu também acompanho a divergência devido à VN ao relator. Calma aí que o doutor Galo está abrindo a divergência agora ainda. O Jorge entendeu que estava chamando ele para votar. Eu estava falando... Eu concluí, presidente. Assim, foi uma análise muito rápida. A sustentação oral foi rápida. O senhor está sem som. Agora o doutor Andrada está sem som. Não, estou dizendo assim, tanto o relatório do Dr. Valci quanto a sustentação oral foram muito rápidas. Eu não tive muito tempo de analisar, mas eu formei convicção de que as situações não suportam o conhecimento do recurso, tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Lembrando que o contribuinte foi conhecido somente em agravo, né, despacho de agravo. Perfeito. E esse jogo aqui de quem quis? Presidente, então eu com a devida vênia ao relator, porque eu gostei do voto do relator, né? Eu acompanho a divergência. Doutor Luiz. Presidente, essa questão... E o Microsoft Word
parou de funcionar, presidente. Eu vou proferir meu voto, depois eu reinicio o computador. Presidente, para que se tenha uma divergência caracterizada, é necessário que seja comprovado que, com as razões de decidir do acórdão paradigma aplicadas aos fatos do acórdão recorrido, nós tivéssemos uma decisão diferente. Essa é a minha linha de raciocínio. Eu pego as razões de decidir do paradigma, aplico nos fatos do recorrido. Se aquela razão de decidir é suficiente para mudar a decisão em cima dos fatos do recorrido, está caracterizada a divergência. E eu tenho muita dificuldade de aplicar isso quando as situações são específicas. Nós estamos vendo um refratário. Aquele refratário tinha uma determinada vida útil e era utilizado dentro de um processo de fabricação. Aí eu tenho que ver se nesse processo ele é desgastado, se ele tem contato e se ele se desgasta em menos de um ano. Só dá para eu ter certeza que essas razões de decidir me dão uma decisão diferente se eles são comparáveis. Se eles não são iguais, um cilindro não é igual a um recipiente de cerâmica. Então eu não consigo fazer esse teste. Da mesma maneira, as partes e peças trazidas eram outras. Então eu vejo que o Dr. Andrada foi muito preciso. Com todas as vênias ao voto do Dr. Valcir, eu peço para compreender que eu vou votar por acompanhar a divergência do pré-claro Andrada. Doutor Jorge. Acompanho a divergência pelo não conhecimento de ambos os recursos, presidente. Doutora Érica. Eu também vou acompanhar pelo não conhecimento dos dois recursos, a Fazenda e o contribuinte. Doutora Vanessa. Só para tirar uma dúvida, presidente. Então, nós estamos votando já do contribuinte também, o conhecimento de ambos. Os dois. Até o patrono, o Dr. Márcio, referiu na sustentação que eu tive um voto exatamente igual a esse, mas eu não consegui pegar o número do processo. Estava tentando pesquisar aqui e não encontrei. Mas naquele caso, se não me engano, era só recurso da Fazenda, né? Tá, só o recurso da Fazenda. E aqui o doutor Andrada também está não conhecendo o recurso do contribuinte, em razão de não serem os mesmos itens comparados nos paradigmas. Isso. Tá, então tá certo. Então, eu acompanho a divergência, presidente, para manter a coerência com o entendimento no voto anterior. A doutora Andrada abriu divergência. Lá atrás, quando eu fiz o despacho, um deles eu já não admiti lá atrás, e o outro eu tinha admitido. Mas como o doutor Andrada, da Fazenda, tinha admitido. O doutor Andrada bem pontuou e bem esclareceu, então vou acompanhar em tótum a divergência. Então, por maioria de votos, não se conhecia do recurso interposto pelo contribuinte e do recurso interposto pela Fazenda. Vencido que o senhor Valcir. Voto vencedor do doutor Andrada. Obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, senhores conselheiros, senhor relator, demais conselheiros, muito obrigado. Boa sessão a todos. Obrigado, Márcio. Próximo é o item 53. Isso mesmo, 53. Doutora Tatiana, recorrente Insol Intertrading, interessado Fazenda. Fabimar, pode convocar o patrono. Ok, presidente.
Item 53 da pauta, doutor Guilherme, em seu processo será... Doutor Guilherme. Por favor, verificar a mensagem privada. Item 53 da pauta, doutor Guilherme, em seu processo será aplicado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. Patrono convocado, presidente. Doutor Guilherme. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Vocês estão me vendo? Estamos somente ouvindo. A câmera está desabilitada, mas mesmo quando o senhor habilitou, a gente não viu. Só um minutinho, desculpa. Estava funcionando. O senhor tem que sair da outra sala. O senhor já saiu da outra sala? Não. Certo. Ah, tá. Eu acho que é por conta disso. Esse é o último, né? Sim, a última, presidente. Senão ia passar na frente. Doutor Guilherme, se o senhor aceita uma sugestão, é sair das duas salas e entrar nessa. Ah, ele caiu. Nem está me ouvindo. Saiu. Doutor Guilherme? Pois não. Ah. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Mas não estão vendo.
Estamos vendo. Consegui ver. O senhor saiu da outra sala, né? Porque às vezes se fica um vídeo, por exemplo, numa outra sala e o vídeo fica lá, não fica aqui. Eu saí da outra sala e estava funcionando, eu testei com o rapaz do apoio e funcionou normalmente. Okay. Tem algum problema a gente fazer sem o vídeo? Não, se não importa, não tem problema. Presidente, se o senhor me permite, eu posso fazer 2 perguntas? Doutor Guilherme, o senhor poderia salvar o endereço dessa reunião, fechar o navegador, entrar no navegador de novo e entrar na sala? Eu fiz isso uma vez, vou tentar fazer de novo. Já retorno, então. Presidente, é só uma tentativa, em 1 minuto ele tenta isso, se puder a gente continua, porque ele já deu de acordo. Agora deu certo. Deu certo? Deu certo. Agora sim. Obrigado, me desculpe aí pelo atrapalho tecnológico, mas tinha testado, entrei 20 minutos antes na sala de espera, tentei evitar qualquer problema. De vez em quando temos problemas. Presidente, posso começar? 53, doutora Tatiana, recorrente Insol Intertrade, interessada em fazenda, com a palavra relatora. Trata-se de um recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acordo número tal, que por unanimidade de votos do provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito presumido de IPI sobre as aquisições de não contribuintes, pessoas físicas cooperativas, consignando a seguinte ementa. E aqui ele traz... Acho que todos já conhecem aqui. Insatisfeito, o sujeito passivo opôs embaixo da... Está desligado o seu microfone, doutora Tatiana. Foi culpa do Jorge aqui. E aí, alegando omissão de pronunciamento a respeito... O advogado estava perturbando... Sim. Obrigada, doutor Jorge. Alegando omissão de pronunciamento a respeito do pleito de correção do valor do ressarcimento da Selic, contradição e omissão a respeito da natureza industrial da atividade exercida, omissão em relação à aplicação não da portaria 38 de 97, né? Em despacho, as folhas tais dos embargos foram admitidos parcialmente para que o colegiado aprecie o pedido de correção do valor do ressarcimento de IPI. Então, apreciados os embargos, o colegiado da COP, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso voluntário para estabelecer a incidência da Selic somente a partir do prazo de 360 dias da data da protocolização do pedido de ressarcimento. Então, assim, né, ementor. E resignar sujeito passivo interposto recurso especial contra o acordo suscita divergência jurisprudencial de interpretação referente à exclusão das receitas de exportação dos produtos não tributados e não industrializados da composição da receita bruta para efeitos de cálculo do crédito presumido de IPI. Então, foi dado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo e a Fazenda não apresentou contrarrazões, tá? Esse é o relatório. Doutor, tem 15 minutos. Prezados eminentes julgadores desta terceira Câmara, o caso é um caso de crédito presumido da Lei 9.363 de 96. É um caso que teve início em 2004, agora esperamos que ele tenha um desenlace, né?
No recurso voluntário foi dado parcial provimento, como bem foi assinalado no relatório, só que não foi concedida uma parte do pedido, que é aquele relativo à não inclusão de produtos não industrializados e produtos não tributados no cálculo, né, tanto no coeficiente da parte de cima como na de baixo, ou seja, nas receitas de exportação, como na receita operacional bruta. E daí teve os embargos apenas na questão da Selic. Nós entramos com um recurso especial, porque a decisão ali no recurso voluntário, então, ela ficou contrária à matéria, inclusive simulada, objeto da súmula 128. Então, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria que o caso é da súmula 128 do CARF. Então, foi ali em março de 2019, o presidente Rodrigo da Costa deu provimento, né, deu seguimento ao nosso recurso especial. Foi bem assinalada ali a existência da divergência, então todos os requisitos formais, né, para a subida do recurso foram apreciados e realmente foi juntado as decisões, e as decisões que a gente juntou, inclusive, são os precedentes que deram origem à súmula, né? Então tem ali vários precedentes, os dois principais que a gente citou deram origem à súmula, que diz expressamente, né, no cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata a Lei 9.363/96 e da Portaria 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da receita de exportação quanto da receita operacional bruta, refletindo nos dois lados do coeficiente de exportação, numerador e denominador. Então, o nosso pleito está escorado exatamente nessa súmula, é o mesmo caso, é a mesma matéria, e a gente traz também alguns argumentos adicionais, né? Então, o artigo 2 da Lei 9.363, no momento que institui o crédito presumido, ele não limitou o benefício, né? Então ele não restringiu, eliminando ou afastando em relação aos produtos não tributados e não industrializados. O artigo 1º, ele trata de mercadorias de maneira genérica, né? Então fala dos gênero mercadorias, de forma que, através de uma atividade interpretativa, o fisco não poderia restringir, né, esse conceito, entendendo que ele não se referiu a todas as mercadorias, mas só algumas, aquelas industrializadas, assim por diante. E também a gente mantém o argumento de que parte dos produtos nossos, eles foram industrializados mediante beneficiamento. Então, a gente tem conhecimento que é um tema, por mais que seja muitíssimo importante para o nosso cliente, uma empresa, inclusive, em fase de recuperação judicial, que está há muito tempo aguardando essa decisão. A gente sabe que é um tema de conhecimento dos nobres julgadores, consolidado na súmula 128, que é exatamente o nosso caso. Então, nós pugnamos pelo provimento do recurso especial, com a aplicação da súmula e inclusão das receitas de produtos não tributados e não industrializados da recorrente, tanto na receita de exportação quanto na receita operacional bruta. Então, em suma, este o pleito do contribuinte. Agradeço mais uma vez e peço desculpas pelo trabalho operacional da informática. Desculpa, presidente. Dependente da análise do recurso especial anteposto pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-lo, que concordo com o exame de admissibilidade do despacho, então, assim, os arestos estão bem confrontantes, né? Quanto ao mérito, ressurge o sujeito passivo com a discussão acerca da exclusão da receita de revendas que não passaram pelo processo produtivo do estabelecimento e das vendas para o exterior de trigo e milho em grãos, que não se enquadra o conceito de produtos industrializados da apuração do crédito presumido de IPI. Então, sem delongas, eu, em respeito à súmula CARF 128, entendo que assiste razão sujeito passivo, né, eu aplico a súmula CARF 128,
que fala que no cálculo do crédito presumido de IPI, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da receita bruta quanto da receita do coeficiente de exportação, da receita operacional bruta, né? E aí eu dou provimento ao recurso especial do contribuinte, tá? Doutor Andrada. Sem dúvida, a aplicação da súmula. Agora, algumas observações. Bom, esse processo, ele, pedido de ressarcimento dele, de valor de 20 milhões, mas com a aplicação da súmula, a gente pode julgar. Eu só gostaria de sugerir para a doutora Tatiana, na emenda, colocar só a parte da súmula, e vou explicar por quê. O que acontece? Na verdade, a lógica da apuração do crédito presumido de IPI era de não permitir mesmo essa inclusão tanto desses itens na receita de exportação. O cálculo ser feito somente sobre o que foi industrializado pelo contribuinte. Essa era a lógica, pelo menos do raciocínio que eu entendia. Só que a portaria do Ministério da Fazenda 2038, né, 38/97, ela cometeu um deslize lá ao colocar que seria mercadorias na composição do coeficiente de exportação. Não que exista crédito presumido de IPI sobre produtos não tributados. Então, a hora que coloca essa segunda parte da emenda, aí, não há que se excluir da receita de revenda de bens que não passaram pelo processo produtivo de estabelecimento e das vendas para o exterior de trigo e milho e grãos, que não se enquadram no conceito de produto industrializado, da apuração do crédito presumido de IPI. Eu acho que isso aqui pode gerar uma questão que a gente não está decidindo. Ou seja, sobre a exportação de trigo, os insumos utilizados na aquisição, na exportação de trigo não industrializado, eles não dão direito a crédito de IPI, presumido de IPI. Agora, a receita de revenda desses produtos, na exportação desses produtos, compõe o coeficiente de exportação para fins de cálculo do crédito presumido de IPI dos insumos que dá direito. Ok. Doutora Andrada, acatada a sua sugestão, estou mudando a ementa aqui, estou replicando a súmula na minha ementa. Ok. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a observação do doutor Andrada, acompanhe o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o relator. Por unanimidade. Também a relatora, presidente. Doutora Vanessa, esqueci. Salve, doutora Vanessa. Acompanhe a relatora. Não pode saltar a doutora Vanessa. Doutora Vanessa acompanha o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso interposto pelo sujeito passivo. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, agradeço a atenção. Obrigado a todos. O último, tem preferência aqui, seria o item 61, doutora Érica, mas foi retirado de pauta. Então, vamos voltar ao início da pauta da tarde. 31, se não me engano. O item 29, retirado de pauta. 30, já fizemos. 31, já fizemos. 32. De minha relatoria, recorrente multimóvel comercial, interessado fazenda. É que eu não abri ainda o documento. Nossa, é much more ou much more? Much more. Aí realmente você me pegou. I beg your pardon, how much?
caso de recursos especiais interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários, contra a decisão do Acórdão 3202, 001597-2015. Aí tem uma emenda, que eu não vou ler, porque é uma emenda de duas páginas quase. As divergências citadas nos recursos especiais do contribuinte e dos responsáveis solidários dizem respeito: 1. Inexistência de preclusão, verdade material. E 2. Ilegitimidade passiva em face da ilicitude da prova. Os recursos especiais foram parcialmente admitidos, ambos apenas em relação à matéria, inexistência de preclusão, verdade material, conforme despacho de admissibilidade folha 8812. Contra razões da Fazenda Nacional, folha 8846, pede que seja negado provimento aos recursos especiais do contribuinte e responsáveis solidários. Antes de mais nada, voto. Antes de mais nada, é necessário dizer que, segundo entendo, o exame dos fatos ocorridos, dos documentos carregados aos autos e das alegações veiculadas nas peças contestatórias manejadas pelo contribuinte e pelo responsável, não deixam dúvidas que os recursos não podem ser admitidos, em que pese a Fazenda ter defendido em contra-razões somente o mérito. Eu fui dar uma olhada aqui, tivemos que mexer na admissibilidade também. Como pretendo demonstrar com clareza necessária, o acórdão escolhido como paradigma não demonstra divergência em interpretação da legislação tributária. Vejamos. No específico, as recorrências pretendem rediscutir a decisão por meio do qual o colegiado recorrido teria, alegadamente, se recusado a apreciar argumentos e ou elementos apresentados depois do prazo para impugnação do lançamento. A razão de assim decidir teve, como fundamento legal, a preclusão do direito à contestação de matéria não impugnada e do direito à apresentação de provas, de novas provas, tal como definido nos artigos 15, 16 e 17 do Decreto 70235 e alterações posteriores, que regulamentam o processo administrativo fiscal. Observe o teor das disposições normativas correspondentes. Aí eu estou transcrevendo aqui o artigo 15, 16 e 17, que todos conhecem. As recorrentes sugerem que a decisão tomada no acórdão 0304-491, único paradigma apresentado, interpretou de forma diferente a determinação esculpida nos artigos acima reproduzidos, de tal sorte a flexibilizar os requisitos e condições nele veiculados. Contudo, me sinto seguro de dizer que, ao contrário do que alegam as reclamantes, a decisão paradigma pautou seu entendimento nos estritos termos das normas sobre as quais recaia a divergência jurisprudencial apontada. Se não, vejamos. Segue aqui um inserto do voto condutor da decisão paradigma, na parte que aborda a questão. Assim diz o paradigma. De sua parte, a Fazenda Nacional, reconhecendo a legitimidade das informações contidas no laudo técnico de avaliação em comento, atestado como documento hábil e idôneo para fins propostos pelo DRJ-DH e pelo juiz do acordo, não manifestou discordância sobre a eficácia ou não desse instrumento, como bastante e suficiente para alterar o valor do VTN e do GUT, constante de notificação do lançamento, limitando sua discordância exclusivamente à data de sua apresentação. Vale da mesma fundamentação, ainda volto paradigma, vale da mesma fundamentação legal apresentada pela Fazenda Nacional e suas razões de discordância para demonstrar a inexistência de preclusão no caso que se cuida. Com efeito, a conduta do contribuinte se coaduna com os termos contidos nas linhas B e C do parágrafo 4 do artigo 16 do Decreto 70235. Parágrafo 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de impugnante fazer em outro momento processual, menos que refira-se a fato ou direito superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Explico-me. Inicialmente, a folha 19 dos autos, o contribuinte contestando os valores
contidos na notificação do lançamento, sob delegação de superestimados, pleiteou a revisão do VTN e do grau de utilização lançados de ofício, apresentando o laudo técnico de avaliação a título de comprovação de suas assertivas, o qual foi submetido ao crivo do juiz de primeira instância, que, julgando o lançamento procedente, arguiu que o laudo técnico de avaliação deve indicar de forma específica os dados relativos ao imóvel avaliado, normalmente em conformidade com as normas da DNT e acompanhamento do ART. Informações essas não contidas no referido laudo, posto que não exigidas tais especificidades pela Lei 8847, vigente à época da ocorrência do fato gerador. Uma vez que, havendo sido formuladas tais questões em sede de juiz de primeira instância, e não estando as mesmas expressamente respaldadas no texto legal, ensejou ao contribuinte a oportunidade de trazer aos autos, em caráter supletivo, a comprovação dos termos alegados no laudo originário. Entretanto, com a formatação proposta consoante as questões formuladas por aquela decisão, ou seja, apresentando tais especificações contidas na BNT e municiada a devida ART, além de outros documentos. Depreende-se, de plano, que trata o presente caso de fato superveniente destinado a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme restou demonstrado. Isso é, matéria objeto de litígio foi impugnada, debatida e julgada pela primeira instância, não sendo posteriormente trazidos novos fatos aos autos. Na verdade, apenas houve uma adequação das informações inicialmente prestadas às normas da BNT, conforme exigência contida na decisão de primeira instância que, posteriormente, atestou como documento hábil e idôneo o laudo técnico e sua nova formatação. Ademais disso, a recorrente se desincumbiu do ônus da prova, quando a existência de fato impeditivo de seu pleito, ao apresentar documentos comprobatórios às suas assertivas, quais sejam 2 laudos técnicos elaborados por profissional habilitado, provido da respectiva ART, conter informações técnicas sobre a localização e infraestrutura do imóvel, do solo, da vegetação, do rebanho e do aproveitamento das áreas distribuídas com vistas à revisão do percentual do GUT e do VTN, solicitado supletivamente a retificação daqueles dados admitidos nos autos controversos, uma vez que não restou comprovada a ineficácia das informações neles contidas. Dr. Luiz, que entende a segunda seção, impende, outro fim, assegurar que o uso da prova incumbe o autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Logo, ensina as informações contidas em laudos técnicos apresentados, a partir da análise desses documentos, reconhecidas como verossímeis pelas decisões de primeira e segunda instância, e não havendo assertivas formuladas pela representante da Fazenda, nenhum argumento de fato, nem direito que enseja a reforma do julgado. Há que se manter incólume a referida decisão. É o que estabelece o artigo 38, parágrafo 1º e 2º da 9784, em relação à consideração das provas apresentadas. Improcedentes, pois, as assertivas formuladas pelo Dr. Procurador da Fazenda Nacional, quando a intempestividade da apresentação do laudo técnico de avaliação supletivo pelo contribuinte. Espera aqui. Foi lá para o começo de novo. Contrapostos aos argumentos expendidos pela doutora Procuradoria, dentro do contexto vislumbrado, conclui-se, portanto, que, seja o exame procedido sob a ótica do princípio da verdade material ou mediante os pressupostos retromencionados, restou ser imprestável a causa dos argumentos oferecidos em razão dos documentos apresentados pela hora recorrente são reconhecidamente legítimos e tempestivos. Com esse. Para comprovar as razões que ensejam a retificação da VTN e da GUT, a título de informações prestadas na ocasião da declaração de ITR de 95. Ainda que o relator tenha se referido na parte final do voto à verdade material, também faz clara menção aos pressupostos legais retromencionados,
que, de fato, foram rigorosamente observados e atendidos naquele caso concreto. Ou seja, não há divergência de interpretação da legislação tributária. Em ambos os casos, entendeu-se que, para a apresentação de documentos depois do prazo legal, é necessário que sejam observados os requisitos e condições definidos no decreto 7235. No outro giro, também não me parece que a decisão paradigma se assemelha ao caso sobre o qual trata o presente processo, nem do ponto de vista factual, nem do ponto de vista legal, principalmente. Em primeiro lugar, no acordo paradigma, o contribuinte apresentou um novo laudo técnico, em sede de recurso voluntário, no intuito de corrigir os problemas apontados pela decisão de primeiro grau em relação ao laudo carreado aos autos junto à impugnação do lançamento. Ou seja, desde a impugnação e, portanto, dentro do prazo legal, o contribuinte contestou a matéria com base no mesmo elemento de prova, laudo pericial. Apresentou um novo laudo na fase recursal, única e exclusivamente porque a decisão de piso considerou o primeiro laudo imprestável para o fim a que se propunha. O que, conforme entendeu o relator do processo, caracterizou o fato superveniente. Mas há uma entrada ainda maior em relação à divergência jurisprudencial apontada pelas recorrentes. Como se demonstrou nas considerações precedentes, o paradigma aborda o direito de ver apreciada a matéria, elementos trazidos aos autos depois da impugnação, já em sede de recurso voluntário. Mas não é disso que o recorrido trata. Em lugar disso, decide sobre o dever de apreciar matéria não impugnada, que também não foi objeto de recurso voluntário, já que trazida aos autos somente depois dele, até mesmo depois da própria decisão de segunda instância, já em sede de embargo de declaração. Efetivamente, a leitura dos recursos voluntários apresentados pelas pessoas físicas e jurídicas autuadas permite concluir, sem nenhuma dificuldade, que não foi feito menção ao fato superveniente e que se referem às horas recorrentes, evento que só foi trazido à luz no ano de 2016, por meio de uma petição apresentada por Marcelo Adorno, Marcelo Ralo, William Haddad, o Zoom. É o que foi relatado no acordo de embargo, observe-se. Que embargo diz. No caderno processual consta ainda a petição protocolizada em 19 de novembro de 2016, em que as partes, Marcelo Adorno, Marcelo Ralo e William Zoom, alegam a ocorrência de um fato novo, consistente em violação de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o habeas corpus 142045, decretou a ilegalidade de todas as provas obtidas mediante interceptação das comunicações, da Operação Dilúvio. Os embargos foram rejeitados nesse particular, sob o seguinte fundamento. Com relação à petição, que é alegada a ocorrência de fato novo, entendo que, muito embora sejam relevantes os argumentos que possam influir no resultado final do processo, do julgamento do presente processo administrativo, em conformidade com o exposto no regimento interno do CARF, tal matéria não pode ser apreciada nessa fase processual, devendo ser arguída em eventual recurso especial. A jurisprudência desse conselho entende inviável a apreciação de fato novo em sede de embargos de declaração, conforme os precedentes a seguir elencados. Por derradeiro, cumpre ainda mencionar que, segundo afirmam os próprios autuados, a decisão preferida no habeas corpus 142045 transitou julgada ainda no ano de 2012. É o que informa as considerações feitas em sede de recurso especial, se não vejamos. Aí aqui eu trago o recurso especial só para dizer a data de julgamento, 8 de 5 de 2012. A primeira decisão tomada pela Câmara Recorrida, por meio do acordo 3202.001.597 de 2015, ou seja, 3 anos depois do trânsito julgado do alegado fato superveniente, que, como dito antes, somente foi trazido à luz em 19 de novembro de 2016. Por todo exposto, não estou reconhecendo o dissenso jurisprudencial. Doutor Andrada.
Acompanho o relator pelo meu conhecimento, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, o senhor foi muito claro em relação a trazer as dissemelhanças fáticas, né? Inclusive em relação ao momento, né, da prova, considerando que um paradigma houve apenas um complemento considerando a decisão da própria DRJ, né? Então eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Presidente, perfeito. Para ter divergência nesse caso, ele tinha que ter trazido um paradigma que teria conhecido de uma decisão que não é nem superveniente, mas a qualquer momento porque ela era relevante, a bem da verdade material. Não foi isso que o paradigma fez. O paradigma aceitou nos estritos termos, na prova, complementação de prova, nos estritos termos do artigo 16, parágrafo 4º, então, do PAF. Então, não tem como afirmar que o paradigma, o colegiado paradigmático, com aquelas razões de decidir, iria enfrentar os fatos do recorrido de forma diferente. Perfeito. Acompanho. Doutor Valcir. Excelente análise, com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente, pelo meu conhecimento. Doutora Érica. Acompanho pelo meu conhecimento. Doutora Vanessa, tem que ser sempre lembrado. Também acompanho o relator pelo meu conhecimento. Então o resultado ficará da seguinte forma. Por unanimidade de votos, não se reconheceu 2 recursos especiais interpostos. Aqui eu acho que é só do contribuinte, né, presidente? Não tem os responsáveis também. Ah, ok. Eu coloquei 2 que tem os responsáveis. Né? Tá ótimo. Doutor Luiz Eduardo, que tem 33, recorrente Fazenda, interessado Libra Porte Campinas. Perfeito, presidente. A minuta já se encontra na pasta compartilhada, já podem abrir. Trata-se aqui de imposto de importação, PIS, COFINS, mais multa administrativa. Período é 13 de abril do ano de 2005 e o assunto é compro de mercadoria importada e armazenada e discute-se a responsabilidade do depositário, o recurso da Fazenda. Originalmente foram lançados os tributos por falta de mercadoria acobertada pelo conhecimento de carga e a invistoria aduaneira concluiu-se pela responsabilidade do depositário. Então, o sujeito passivo apresentou impugnação requerendo cancelamento do auto de infração, alegando que a responsabilidade pelo extravio de mercadoria é de quem lhe deu causa, de quem por ação ou omissão contribuiu para o extravio, sendo, portanto, subjetiva, que a vistoria aduaneira destina-se a identificar o responsável pelo extravio, que a responsabilidade do depositário não é absoluta, é presumida, que a autoridade aduaneira verificará se há nos elementos apresentados a ocorrência de caso fortuito ou força maior, e que o caso fortuito ou força maior excluem a responsabilidade. No caso, alega a ausência de culpa ou dolo da depositária, porque teriam sido tomadas as providências necessárias e teria ocorrido um caso de fortuito ou força maior. A DRJ em Florianópolis negou o provimento à impugnação, entendendo que os argumentos trazidos pela defesa não podem ser aceitos como excludente de responsabilidade do transportador no caso. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação, e na decisão recorrida, acórdão 3401-007-190, deu provimento ao recurso voluntário, entendendo que a empresa não teria agido com negligência, imprudência ou imperícia, pelo modo como se deu o roubo. Foram 16 homens armados e com sequestro de familiares de seguranças, o que caracteriza o fato como evento de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a exclusão da responsabilidade. Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir como matéria a interpretação do artigo 595 do Decreto
5453 de 2002, quanto aos casos de roubo, sem serem caracterizados como caso fortuito ou força maior, de modo a afastar a responsabilidade da depositária. O paradigma apresentado é da própria empresa Libraport, 9303004979. Alega a Fazenda Nacional que o roubo é uma ocorrência inerente ao risco da atividade econômica da empresa e que seus efeitos poderiam ser evitados. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial. Em contra-razões, o sujeito passivo se insurge apenas contra o mérito, requerendo negativa de provimento ao recurso da Fazenda para manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto, presidente. Conheço. Os fatos do paradigma e o recorrido são equiparáveis, portanto, a divergência para mim é clara. No mérito, estamos discutindo a interpretação do artigo 595 do Decreto 5453 de 2002, quanto aos casos de roubo, se eles são ou não caracterizados como caso fortuito ou força maior, de modo a afastar a responsabilidade da depositária. O fundamento está no artigo 32 do Decreto-Lei 37 de 66, que diz o seguinte: é responsável pelo imposto o depositário. Já no Decreto 4543 de 2002, no artigo 104, inciso 2º, e também os artigos 591, 93 e 95, é dito o seguinte: 104 é responsável pelo imposto, inciso 2º, o depositário. Artigo 591, a responsabilidade pelo extravio, perda, avaria de mercadoria, será de quem lhe for deu causa. Artigo 593, o depositário responde por avaria ou por extravio da mercadoria sob sua custódia. Parágrafo único, presume-se a responsabilidade do depositário. Por fim, no artigo 595, é dito que a autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram ocorrência de caso fortuito ou força maior. Então, aqui, o que se discute é o conceito de caso fortuito ou força maior, se o roubo entra dentro dele. Nesse particular, adota os fundamentos do acórdão 9303003525 do atual chefe da divisão de tributação na superintendência da primeira região e ex-presidente desta sessão, doutor Henrique. O ato que cita o ato declaratório interpretativo SRF número 12 de 2004. O artigo é único, que diz o seguinte: o roubo ou furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão de responsabilidade. Isso tendo em vista não atender cumulativamente às condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade. Agora eu concluo. Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda de uma coisa é para encarregá-la de um risco. No mesmo sentido, o acórdão da Câmara Superior 0304996. Meus amigos, o roubo não é algo imprevisível, ele é algo previsível, e se você não pode evitar o roubo, que pode ser sempre evitado, 16 pessoas armadas podiam ser superadas por 32 pessoas armadas, mas pode também ter seguro contra o roubo, o que não dá para dizer que é uma coisa inesperada, como seria, por exemplo, um tsunami que a gente nunca teve, é inesperado. O roubo não, é algo esperado para o qual você tem que se preparar, e você recebe e cobra por isso. E é nesse sentido que eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Eu estava rindo da sua afirmação de que 16 pessoas armadas podem ser dominadas por 32. Depende das armas, né?
E depende também de não ter ninguém sequestrado, né? Mas então, Luiz, você está com o microfone fechado. Eu só queria dizer que nada disso é inevitável, é algo esperado. É do risco do negócio, ele assume justamente esse risco. Ele tem seguro, ele tem tudo para trabalhar essa questão. Não, perfeito, eu também, eu voto dessa forma, só estava esparecendo um pouco. Então, presidente, eu acompanho o relator. E, doutora Tatiana? Bom, essa matéria já é conhecida, né? Eu abro divergência porque eu considero já as decisões já pacificadas, né, do STJ, tanto que o STJ agora ele já traz nessa linha, né, que o entendimento já está sedimentado, né, naquele tribunal, que o roubo de carga ele constitui força maior suficiente para excluir a responsabilidade, né. Então, nesse sentido, eu abro divergência. Doutor Valci? Eu tive a oportunidade de estar presente no julgamento do 9303-003-525, de relatoria do nosso querido conselheiro Henrique, ex-conselheiro Henrique Pinheiro Torres. Na época eu tinha um entendimento, depois desse voto que eu proferi neste acórdão, eu mudei minha posição, nesse sentido, então, voto com o relator. Doutor Jorge? O roubo faz parte do risco da empresa, ainda mais no Brasil, né? Eu diria que não pode ser classificado no caso fortuito nem de força maior. Eu já votei nesse sentido, voto de minha relatoria, e eu, portanto, acompanho o relator. Doutora Érica? Nesse caso, eu voto, né, com a divergência aberta pela doutora Tatiana, como ela mesma diz, já tem decisões da SCJ, né, sedimentando o assunto. Então, acompanha a divergência. Doutora Vanessa? Nesse caso, eu acompanho a divergência, presidente, já é voto conhecido meu. Acompanho o relator, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Item 34, retirado de pauta. 35, retirado de pauta. Vou colocar 34, retirado de pauta por solicitação da PGFN. 35, retirado de pauta por solicitação da PGFN. 36, retirado de pauta por solicitação da PGFN. 37, recorrente, Val Filme, Indústria e Comércio de Plástico, traçado Fazenda, relator Valci. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em 18 de junho de 2020, em face ao acórdão 3402-007-136 de 2019, e ficou aqui consignando a emenda despacho acessório, novidade, compensação após 31 de 12 de 2004, crédito terceiros, compensação declarada. As compensações pleiteadas após 31 de 12 de 2004, cujo crédito da hipótese previsto no parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430.1996, com as alterações dadas pelas leis números 10.833 e a 11.051, não se submetem ao rito do processo administrativo fiscal. Compensação de débitos de contribuinte com crédito de terceiros, na aplicabilidade da hipótese normativa que trata da homologação tácita do pedido de compensação. A homologação tácita, que alude ao parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430/96, diz respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de crédito de terceiros com débitos próprios. O caput do artigo 74, a partir da alteração da Medida Provisória 66/2002, se restringe a compensação de créditos do contribuinte com seus próprios débitos. O contribuinte ingressou com embargos, esses foram rejeitados pelo presidente da segunda turma ordinária, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade não embargada, e sim tentativa de rediscutir o litígio por parte do contribuinte, o que não se presta aos embargos.
por intermédio do despacho do exame de admissibilidade, admitiu-se a rediscussão das seguintes matérias. Primeira, compensações efetuadas com crédito terceiros, e 2, ocorrência de homologação tácita das compensações caso por recorrente. Em contra-razões, a Fazenda Nacional requer o não provimento do recurso do contribuinte. Esse é o relatório. Posso passar o voto? Pode. O recurso especial interposto pelo contribuinte tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Salienta que, se foram indicados os acordos 3302.002.816 e o 3201.001.277 como paradigmas para demonstrar e comprovar o dissídio interpretativo. Corrobora-se com o despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso para que sejam rediscutidas as matérias que eu acabei de relatar. Na decisão recorrida, entendeu-se por maioria que, para as compensações anteriores à vigência da Lei 11.051 de 2004, a homologação tácita não se aplicaria ao caso de infrações de compensação com crédito de terceiros. O contribuinte aduz em seu recurso que é possível homologação tácita de débitos próprios com crédito de terceiros. Aduz. Portanto, a manutenção do entendimento contido no acordo recorrido encontra-se em desacordo com as decisões judiciais e, portanto, violam o artigo 170 do CTN, com o artigo 74 da Lei 9.430 e regulamentado pela INSRF número 2197, bem como entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, o qual, por força do RICAF, deve ser obrigatoriamente aplicado pelo CARF. Então, cito aqui mais alguns argumentos do contribuinte. Por último, esse acordo, analisando-se a mesma situação fática e jurídica, aquela turma, os paradigmas, de forma unânime, decidiram que o fisco deixa ultrapassar o prazo de 5 anos para analisar a compensação, deixando ocorrer isso, ocorre a homologação tácita. A Fazenda Nacional, em contra-razões, pontua: diante do contexto normativo delineado sobre a matéria, sob o enfoque da legalidade, conforme registrado anteriormente, o parágrafo 4º do artigo 74 da Lei 9.430, que converteu os pedidos de compensação, então, pendentes de apreciação e declaração de compensação, deve ser interpretado em consonância com o disposto de um caput do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal, que estabelecem que as declarações de compensação são instrumento hábil para a formalização de compensação de débitos próprios, mas não de débitos de terceiros. E continua, então, a Fazenda Nacional neste argumento. Com a devida vênia, verifica se não existir razão ao contribuinte. Quanto a esta matéria, tem-se o acordo 9303.008.124, de 20 de fevereiro de 2019, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos, que, por unanimidade, teve o seguinte entendimento, com o qual compartilha-se. A homologação tácita, que alude ao parágrafo 5º do artigo 34 da Lei 9.430, diz respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos com débitos de terceiros, já que o caput do citado artigo 74, a partir da alteração trazida pela medida provisória 66/2002, se restringe à compensação de créditos contribuindo com seus próprios débitos. Verifica-se tal entendimento também no acordo 9303.008.536, de 18 de abril de 2019, de relatoria do conselheiro Jorge Almiro Locke Freire, bem como no acordo número 9303.009.276, de 13 de agosto de 2019, de relatoria do conselheiro Denis Brito. Do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte no mérito inegável e provimento. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Se a doutora Valci quiser acrescentar, nós votamos em novembro o 9303.010.966, relatoria da doutora Érica, também por unanimidade de votos em negar provimento. Acompanho o relator. 010.966. Muito obrigado, Andrada. Doutora Tatiana. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Doutor Luiz. Eu acompanho, presidente. Doutor Jorge. Acompanho, presidente. Doutora Érica. Acompanho, presidente. Doutora Vanessa.
Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencido não. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. A conselheira Tatiana votou pelas conclusões. Item 38. Retirar de pauta por solicitação da PGFN. Item 39. Já foi. 40. Já foi. 41. Já foi também. 42. Retirar de pauta por solicitação do patrono. 43. Doutor Tatiana. Recorrente, PLM Plásticos, interessado Fazenda. Palavra relatora. Só um minutinho que eu tô anotando. 43, né? Quarenta e três. PLM Plásticos, tá? Só um minutinho. Já está na pasta. Sem número, mas é o 43. Bom, aqui é um recurso especial do sujeito passivo contra acórdão da segunda turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, que por unanimidade de votos não conheceu o recurso voluntário, né? Consignando a seguinte ementa. Aí ele trata do artigo 170A, né, que é a compensação somente é permitida após o trânsito de julgado, a decisão judicial. Traz aqui compensação, é permitida a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial, apresentado pelo sujeito passivo antes da delimitação imposta pela lei complementar e concomitância, né? Não se conhece o recurso voluntário. Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que não tratou da homologação tácita, que, por sua vez, não é matéria de discussão do mandado de segurança. Tá. Em despacho às folhas tais, foi negado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Agravo foi interposto contra o referido despacho, e ele foi acolhido em relação à possibilidade de conhecimento do recurso voluntário em torno da homologação tácita da compensação. Contra razões, o recurso foi apresentado pela Fazenda, falando que o recurso não deve ser conhecido, essa diz que a opção pela via judicial implica renúncia às instâncias, né? Ademais, porque é inquestionável a autoridade do pronunciamento do Poder Judiciário em relação aos decisórios proferidos pelos órgãos administrativos em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, dependendo do recurso interposto pelo sujeito passivo, é importante recordar. Aí tem um acórdão recorrido, que eu acabei de ler a menta, o voto, né? Ele traz o seguinte: se quer a previsão legal, no contexto, o legislador determinou a aplicação do prazo de 5 anos de forma retroativa a todas as compensações apresentadas na vigência da legislação pretérita, que foram convertidas em declaração de compensação, não faz o menor sentido, dentro de uma interpretação sistemática teleológica, afastar a aplicação do prazo de 5 anos apenas para as declarações protocolizadas entre 1/10/2002 a 30/10/2003. Sequer a previsão legal para essa interpretação, porque as instruções normativas que disciplinam o tema, inclusive a 460, determinaram a aplicação do prazo de 5 anos a todas as declarações de compensação, irrestritamente sem exceção. Não bastasse o exposto, ressalto que a questão, inclusive, já foi solucionada há bastante tempo, quase 10 anos, pelo Poder Judiciário e Mandado de Segurança número tal. Pelo exposto, entende-se que se está diante do Instituto da Concomitância. Aí tem um acórdão, um paradigma 3201001277, que fala que, havendo decisão judicial transitada julgada, que recolhe o direito de compensar débitos próximos com créditos terceiros, o pedido de compensação regularmente formalizado deve ser apreciado em 5 anos. Decorrido o prazo,
é de se reconhecer a homologação tácita. Em regra, o regime jurídico aplicável aos pedidos de compensação é aquele vigente à época em que os mesmos são formalizados, excepcionalmente quando a decisão transitar julgada em sentido diverso. Deve-se prestigiar o Instituto da Coisa Julgada. Embora o Instituto da Coisa Julgada não seja absoluta, sua relativização deve ser parcimoniosa, sob pena de fomentar a insegurança jurídica. Pelo confronto dos arestas, entendo que a divergência relativa à discussão acerca do direito do sujeito passivo em ter seus créditos objetos de pedido de compensação homologados tacitamente, tendo em vista que a decisão que deferiu os pedidos de homologação fora proferida após o prazo legal de 5, restou comprovado. Ora, o voto do acordo recorrido explanou integralmente no sentido de que teria ocorrido a homologação tácita da compensação, vez que se tratam de declarações de compensação não analisadas pela Receita Federal, dentro do prazo legal de 5 anos. Ao final, decidiu que essa questão teria concomitância com a discussão judicial do OMS número tal. Enquanto o acordo paradigma, ao não ser verificada concomitância com o dado de segurança em questão, entendeu-se pela homologação tácita das compensações e ambos tinham decisões judiciais permitindo a compensação, além das questões de mérito. Resta certo de que, analisando os mesmos processos judiciais em todos os desdobramentos, a turma prolatora do acordo, trazido como paradigma, não enxergou concomitância alguma, e por isso reconheceu a ocorrência da homologação tácita postulada, tal qual ali naquele processo administrativo. Sendo assim, eu conheço o recurso especial do sujeito passivo. Só para colocar aos colegas que essa análise foi bem difícil para mim, tá? Porque para mim o acordo recorrido também estava bem confuso, tá? Quanto ao mérito, eu entendo que existe razão sujeito passivo, eis que a decisão judicial, nome individual concreto, deve ser observada, não havendo que se tratar de concomitância nesse caso, sendo visto que não há mais andamentos dos processos em âmbito diferente discutindo a mesma situação. Então, nesse sentido, eu cito o acordo 3402.006.325, e o que, considerando que houve manifestação de indeferimento após 5 anos da entrada em declaração, é de se considerar que houve homologação tácita das compensações. Aí eu trago o acordo 9303.010.862. Então, eu estou dando provimento do recurso especial do sujeito passivo. Doutor Andrada. Doutora Tatiana, mas antes de conhecer, vamos supor que a gente conheça, entenda que é o caso de conhecimento. Esse caso aqui não é exatamente igual ao que votamos no anterior, os créditos da Nutriflex, crédito terceiro. É que lá eles estavam, aqui a gente nem está discutindo o objeto, né, da compensação. Eu acredito que aqui eu esteja somente discutindo, que é o que subiu, né, a questão da homologação tácita, né? Se já passou mais de 5 anos. Eu acredito o seguinte, se a gente entender que não há concomitância, mas a gente tem que devolver para eles enfrentarem o mérito da homologação tácita. Que eles não conheceram o recurso porque há concomitância. Aí a matéria objeto do recurso é possibilidade de conhecimento do recurso voluntário em torno da homologação da compensação. Doutor Andrada, desculpa, assim, por que eu falo que o acordo recorrido está confuso? Porque eles falaram da questão da homologação tácita e depois falaram que o recurso não deve ser conhecido. Por isso que até eu trouxe aqui parte do voto, mas assim, a meu ver, o acordo recorrido deveria ter feito o seguinte, só falado que há concomitância, não conhece recurso, pronto, né? Ficou bem confuso. Doutor Luiz parece que quer falar. Doutor Luiz. É só uma questão que eu quero colocar ao colegiado. Me parece que a homologação tácita seria uma prejudicial a toda a discussão que está exposta ao judiciário. Eu entendo a concomitância como concomitância de discussão. Doutora Tatiana entende como concomitância de tramitação. Essa é uma outra discussão que nós podemos ter no momento correto. A questão é que, me parece, na decisão recorrida, ele disse, olha, em termos de objeto
fundo à concomitância. Mas temos uma questão prejudicial, que é a homologação tácita. Se tiver homologado, nem discuto mais nada. E aí ele trabalhou a homologação. Então, o que subiu para nós é se está ou não homologado tacitamente. Se nós dissermos, está sim homologado tacitamente, fica prejudicado toda a questão de concomitância. Me pareceu isso. Agora, se a gente disser, não está homologado tacitamente, aí a questão da concomitância é fundamental, porque ela fica transitada e julgada administrativamente porque não houve recurso contra ela. Então, eu acho que não precisamos discutir a concomitância, amigos. É só discutir se tem homologação tácita ou não. O problema é que o recurso foi conhecido com a seguinte matéria: possibilidade de conhecimento do recurso voluntário. Recurso voluntário, não é especial, não. Possibilidade de conhecimento do recurso voluntário em torno da homologação tácita da compensação. Então, se a gente entende que o recurso voluntário tem que ser conhecido dessa matéria, é porque não foi decidida essa matéria lá. Então, Andrada, é isso. Na verdade, se vocês forem pegar o voto do recurso voluntário, doutor Luiz, está bem assim confuso, tá? E realmente, eu até coloquei aqui entre aspas que a matéria que subiu a possibilidade de conhecimento do recurso voluntário em torno da homologação tácita. E quando você pega o voto, ele fala um pouco da homologação tácita e no final ele pega, mas aí teve concomitância, então não conheço. Então, assim, ficou muito estranho o voto. Perfeito, entendi. E o que o contribuinte quer é que a Câmara Baixa se manifeste sobre a homologação tácita. Até posso, presidente, fazer um comentário? Justamente nessa linha que o doutor Luiz comentou, no despacho de agravo, para conhecer o recurso especial do contribuinte, eles mencionam justamente essa questão, que analisando os mesmos processos judiciais, né, em todos os seus desdobramentos, a turma prolatora do paradigma não enxergou concomitância e, por isso, reconheceu a ocorrência da homologação tácita postulada, tal qual aqui naquele processo administrativo. Então, a mesma situação, no caso do paradigma, eles reconheceram a questão da homologação tácita. Então, é essa discussão que eu acho que o contribuinte está trazendo em recurso especial. Bom, eu vou pedir vistas, então, eu vou ver o que eu consigo enxergar disso aí, porque está confuso mesmo. Não, está muito confuso. Porque eu acho que a hora que você partir para analisar mesmo, para mim é praticamente igual ao anterior que a gente votou da Nitriflex. Né? Entendi. É o caso aqui, Nitriflex. Sim, para mim também. Entendi. Não, entendi o que você quis dizer. Mas, assim, eu acho que aqui ele nem está trazendo objeto, ele está trazendo a questão da homologação tácita, só sem ver o objeto. Mas, ok. E a senhora está dando provimento sem retorno, né? Estou dando provimento sem retorno, doutor Luiz, porque, para mim, o voto do acordo recorrido, ele entrou no mérito, mas, assim, eu fiquei realmente bem confusa com aquele voto, tá? Sim, senhora. Então, ouvindo a vida, doutor Andrada? Vista ao conselheiro Andrada, após a relatora dar provimento ao recurso. Item 44, já foi. 45, retirar de pauta por solicitação do patrono. 46, retirar de pauta por solicitação do patrono. 47, retirar de pauta por solicitação do patrono. 48, já foi. 49, retirar de pauta por solicitação do patrono. 50,
50, retirada de pauta por solicitação do patrono. 51. Doutora Érica, recorrentes, siderúrgica, alterosa e fazenda nacional. E 52, provavelmente deve ser igual. Idênticos. Então, aqui são 2 recursos, né, um da Fazenda e um do contribuinte, quanto a COT 34.01005.213, que trata do crédito presumido de IPI, Lei 9.363, aquisições de pessoas físicas, regime alternativo, Lei número 10.276 de 2001, cabimento, entendimento STF vinculante, e a outra questão aqui é ressarcimento de crédito, juros de mora, taxa Selic, oposição estatal legítima, omissão, termo inicial. A Fazenda suscitou 2 divergências, da impossibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação à aquisição de matéria-prima de pessoas físicas, né, no regime cumulativo da 10.276. E quanto à taxa Selic. O recurso da Fazenda só foi admitido quanto à primeira matéria, que é a aquisição de pessoa física no regime alternativo. O contribuinte foi intimado, apresentou contra-razões, manifestando pelo não provimento do recurso da Fazenda. Devidamente intimado, ele também apresentou recurso especial, e a divergência suscitada por ele é em relação à atualização da taxa Selic, termo inicial para contagem de prazo de atualização do crédito presumido de IPI a ser ressarcido. O recurso especial do contribuinte foi admitido, conforme despacho. A Fazenda foi intimada e apresentou contra-razões, manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte. Então, aqui são 2 matérias super conhecidas. Quanto à primeira matéria, eu tenho aquele entendimento, né, que mesmo sendo no cálculo alternativo da 10.276, se aplica, né, o entendimento do STJ, e vocês tiveram uma alteração no entendimento de vocês, né, nesse sentido. E aí eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda, quanto a este ponto. E quanto ao ponto do contribuinte, é a aplicação da súmula 154, né, do termo inicial do 360 dias, né. Então eu estou negando o provimento ao recurso do contribuinte também, para ser mais rápido. Tá, vamos votar os 2. Então, vamos votar primeiro da Fazenda. Vamos votar primeiro do contribuinte, deve ser unânime. Quanto contribuinte, doutor Andrada? Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Tatiana? Relator. Doutor Luiz? Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa? Acompanhe a relatora. Também acompanhe a relatora. Recurso do contribuinte foi negado o provimento por unanimidade de votos. Agora a Fazenda. Doutor Andrada? Bom, como a própria doutora Érica já adiantou, a gente mudou esse entendimento recentemente, de forma que eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda, para não admitir no cálculo as aquisições de pessoas físicas, nesse regime alternativo da Lei 10.276, de 2001. Doutor Tatiana? Bom, eu acompanho a doutora Érica também nesse regime alternativo, né? Doutor Luiz? Eu acompanho a divergência, presidente. Nós alteramos o entendimento. Doutor Valcir? Com divergência. Doutor Jorge? Com divergência. Doutora Érica? A relatora, presidente. É a própria relatora. Doutora Vanessa? Acompanha a relatora. Então, por maioria de votos, negou-se, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial do contribuinte. E por maioria de votos, deu-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, voto vencedor Dr. Luiz Eduardo. Item 52 é igual? Idêntico, presidente. Item 52. Por maioria de votos, deu-se o provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, voto vencedor Dr. Luiz. O recurso do contribuinte foi negado provimento por unanimidade de votos. Item 53, já foi. Porque não vou espirrar.
O apoio à sessão quer falar, presidente. Item 54, doutor Valcir, parecem todos iguais no mesmo assunto que esse. Exatamente, mesmo assunto. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Isso. São os últimos do dia. Aqui se trata de recurso da Fazenda Nacional. Tá, doutor Valcir, deixa eu fazer a chamada aqui para ficar claro no vídeo. Recorrente, Fazenda Nacional, interessado, Companhia Siderúrgica Pitangui, relator, doutor Valcir. Esses processos que estão pautados do item 54 ao item 59 é a mesma matéria, só muda o período de apuração. Então, começamos com 54. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em agosto de 2019, em face ao acórdão 3401-006-594. E o despacho de admissibilidade entendeu pela rediscussão direito à apropriação de crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas no regime alternativo da Lei 10.276/2001. Este é o relatório. Quanto ao voto, eu entendo pela admissibilidade. E quanto à matéria, existe a possibilidade de apropriação de crédito presumido de IPI, da aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, no caso, o regime alternativo da Lei 10.276. A Fazenda Nacional entende que não deve ser definido o crédito presumido de IPI em relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo previsto na Lei 10.276/2001. E aqui aduzo em síntese, faço uma citação, então, dos principais argumentos da Fazenda Nacional. Na análise da matéria, verifica se assistir à razão da Fazenda Nacional. A matéria já foi objeto de deliberação por essa turma no acordo 9303010656, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do ilustre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que ficou assim emendado. Eu cito a emenda. No acordo 93010662, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do ilustre conselheiro Luiz Eduardo Vieira Santos, firmou-se o entendimento do qual se compartilha, cite-se trechos como razões para decidir de acordo com o previsto no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. E aqui eu faço então a citação do voto do doutor Luiz Eduardo Oliveira Santos e concluo, matéria já bem conhecida, já bem discutida, com essas razões, voto-se por conhecer o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e no mérito em dar-lhe provimento. Este é o meu voto, senhor presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Não abre divergência. Doutor Luiz. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência. Doutora Vanessa. Com a divergência. Também voto com divergência. Então, por maioria de votos... Não, o senhor vota com o relator, presidente. É o relator do doutor Valcir, né? Sim. A divergência do doutor Tatiana. Eu voto com o relator, o doutor Valcir. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Item 54. Item 55. Alguém muda de voto? Mesmo resultado. Item 56. Mesmo resultado. Item 57. Mesmo resultado. Item 58. Mesmo resultado. Item 59. Mesmo resultado. Vencedor, o doutor Luiz, né? Voto vencedor em todos eles, doutor Luiz Eduardo. Não tem voto vencedor, presidente. Não, o Valcir fez. Ah, desculpa, o Valcir que fez. Agora já está Reduzida. Não existe voto, doutor Valcir, era o voto vencedor do anterior. Isso. Eu fiquei impressionado, doutor Valcir não se ofereceu, porque ele estava com o voto pronto. Exato. Baseado no voto do Luiz também. Que cita o voto do Luiz. Eu já ia... Fui induzido ao erro, viu, doutor Tatiana?
Desculpa. Item 60. Luiz Eduardo, TCA Tecnologia. Fazenda, retirar de pauta por solicitação do patrono. Item 61. Retirar de pauta por solicitação da PGFN. 17h59, tem que fazer mais um minuto. Um minuto aí, fazer um minutinho aí para encerrarmos exatamente às... Presidente, eram pendentes 3 da manhã. Só apenas 3 da manhã. Isso. Vamos fazer a gravação aqui. Está bem de acordo com o esperado. Encerrar a gravação. Mais pesado, então. Gravação encerrada. Doutor, faltam 3 da manhã, mas tem tempo para frente aí. Vou lá.